Há condições para aumentar salários em Angola desde que haja vontade, disse o prestigiado economista angolano Carlos Rosado. Disse também ao Fundo Monetário Internacional que Angola deve prosseguir com reformas e remoção de subsídios dos combustíveis, uma medida que está a doer na barriga dos angolanos, mas o Fundo Monetário Internacional diz que Angola está a fazer muito bem, deve continuar, mas também não pode esquecer as medidas sociais. Parece que é uma contradição, portanto fica aqui para perceberes a fundo o que é que realmente o FMI nos quer transmitir. A nível fronteira, o inesperado aconteceu. Foi avisado na semana passada que aconteceria um ataque terrorista pela Europa ou na Rússia, e realmente aconteceu esta sexta-feira, e o grupo Daesh, islâmico Daesh, já reivindicou os ataques. Por que que nesta fase da história da humanidade um grupo islâmico vai atacar a Rússia, se a Rússia está a apoiar a Palestina, que também é um país islâmico? O que é que está a acontecer? Começamos por Angola. Carlos Rosado, quando lhe foi questionado se há condições para responder às reivindicações dos sindicatos, Carlos Rosado disse que para repor o salário mínimo ao valor anterior, ao tempo da crise, seria necessário um aumento dos atuais 32 mil kwanzas, 35 euros, para cerca de 92 mil kwanzas, 101 euros. Concluindo que os 100 mil kwanzas, 110 euros, reivindicados pelos sindicatos são uma boa proposta de trabalho, salientando que os trabalhadores com salário mínimo perderam 40% do poder de compra desde 2017, quando João Lourenço se tornou presidente. Ponto. Concordo com Carlos Rosado ao dizer que, ao aumentar o salário para 92 mil kwanzas, estaremos a devolver às famílias o poder de compra. Mas, atenção, estamos numa fase em que, aumentando o salário, que seria muito bom, que eu disse no último vídeo que Angola tem um salário mínimo miserável, e por acaso também aqui disse o Carlos Rosado, não há economia com salários de miséria real. Sou economista, por acaso também concorda comigo, ao considerarmos o salário mínimo em Angola uma miséria, ok? Mas a verdade é que, ao devolvermos às famílias 92 mil kwanzas, elas recuperam sim o salário anterior que tinham, ok? Mas continuamos com o mesmo problema, porque a crise agora, o contexto econômico agora é diferente. O país continuará com a escassez de comida, porque a nossa crise atual está em função da escassez de divisas para podermos comprar inputs, alimentação, para a economia. Razão pela qual, mesmo se aumentarmos, que seria muito bom, o problema dos preços altos da inflação não iria diminuir. Muito pelo contrário, os preços aumentariam muito mais. Por quê? Algumas empresas sentiriam necessidade de aumentar os preços porque vão ser forçados a aumentarem o salário. Atenção. E tem mais. A nossa economia ainda é informal. O Estado angolano decidiu aumentar os impostos vários, porque queria também alimentar os cofres do Estado por meio de impostos. Por isso é que, naquela ideia de vamos diversificar a economia, o Estado começou a olhar para os impostos como sendo uma fonte de receita. Muito bom. Mas esqueceu-se de que a nossa economia é informal, é informalizada. Grande parte dos colaboradores angolanos, 80%, não tem contrato de trabalho. Muitos deles não descontam. Portanto, aqueles que descontam são os subcarregados. Primeiro, nós devíamos, como é bem claro, formalizar a economia, que é, tanto do ponto de vista estrutural, como acabar com as praças e zungas e construir shoppings, como acontece em outras sociedades, porque ninguém gosta que a sua mãe, que seu pai, que a sua irmã seja zungueira. Todos nós queremos tirar as nossas mães da zunga, queremos colocá-las nos supermercados, nos shoppings, ou não é? Como acontece em todos os países. É, exatamente. Portanto, o primeiro passo seria formalizar a economia, tanto do ponto de vista estrutural, os locais em que as pessoas vendem, do ponto de vista fiscal, exigir que todo empresário pague IRT, Segurança Social e todos os impostos inerentes, trabalhistas que se exigem no nosso país, para que os colaboradores não só tenham obrigações, que é pagar impostos, como também tenham direitos, para que, se você amanhã perder o seu emprego agora, pelo menos tens um ano a viver de apoio do Estado. O que não acontece com as zungueiras e com aquelas pessoas que trabalham em empresas que não têm contrato nenhum. Ponto. Para terminar, vale dizer aqui bem baixinho que aumentar salários seria bom porque sairíamos da miséria para pobre, seria muito bom, mas a solução passa mesmo pela produção nacional. Ponto. Olhamos aqui os comentários do Fundo Monetário Internacional dizer que Angola deve prosseguir com reformas e remoção de subsídios aos combustíveis. Portanto, o Fundo Monetário Internacional encorajou hoje o governo angolano a prosseguir as reformas, incluindo a remoção de subsídios aos combustíveis, para melhor se adaptar aos choques mundiais, sobretudo os do mercado petrolífero.
Com o presidente angolano, a vice-diretora do Fundo Monetário Internacional também ter abordado a necessidade de se reforçar os serviços sociais no sentido de apoiar principalmente as populações mais vulneráveis, à luz das reformas em curso, para que elas sintam a presença do governo. Portanto, aqui é um morto-sopra. Ou seja, continuam a retirar os subsídios, mas não deixes de apoiar as famílias carenciadas. Nós temos de olhar para o Fundo Monetário Internacional como sendo um investidor, é um banco. E os bancos, os credores, querem que você, que é o devedor, tenha menos custos possíveis. O Estado, a remover o subsídio, está a reduzir os seus encargos, os seus custos. Isso é bom para o credor, porque eu estou a emprestar dinheiro a uma pessoa que não tem muitos problemas, muitos custos, ok? Portanto, os subsídios aos combustíveis, para todo o credor angolano, significa custos para o Estado, ou seja, estou a emprestar dinheiro a uma pessoa, a uma instituição que já tem muitos problemas, tem muitos filhos, muitos encargos. Portanto, aconselha-se aqui a remover esse subsídio, a diminuir os custos para que eu possa emprestar dinheiro e assim eu garantir o retorno do meu investimento. Porque o FMI, quando nos dá dinheiro, está a fazer investimentos, ok? Porque recebe depois dinheiro com juros. Agora, nós podemos aproveitar o dinheiro do Fundo Monetário Internacional se investirmos na economia, de forma que daqui nos próximos 2, 3, 4 anos tenhamos tudo o que precisamos para comer e viver, está a perceber? Ao passo que essas exigências que são duras para nós as aceitamos para recebermos o dinheiro e investirmos em outros setores, e continuamos dependentes das importações, então não estamos a fazer nada e continuamos a beneficiar a Europa, ou melhor, os maiores investidores do Fundo Monetário Internacional. E nós temos também ter a noção de que essas medidas de austeridade são duras para apertar o cinto, reduzir os custos do Estado, vão doer as nossas famílias e nós temos que, e se for para sacrificarmos as nossas famílias, que seja realmente para valer e não para doê-las hoje e amanhã recebemos esses investimentos, investimos em outros setores que nós achamos convenientes e amanhã essas famílias que aguentaram as dores hoje dessas medidas de austeridade continuem a sofrer porque os empréstimos que vieram da China e do FMI não foram aplicados em setores de resolução dos nossos problemas. Quanto à Rússia, o grupo islâmico Daesh já confirmou disse que são os autores do atentado. Portanto, os combatentes do Daesh atacaram uma grande concentração de cristãos na cidade de Krasnogorsk, nos arredores da capital russa, Moscou, matando e ferindo centenas de pessoas e causando grande destruição no local, antes de se retirarem para as suas bases em segurança, lê-se na publicação do Telegram. Portanto, é muito estranho como é que um grupo islâmico vai atacar a Rússia, uma vez que a Rússia está a dar o seu apoio à Palestina, né, no conflito entre Israel e Palestina. A Palestina é uma sociedade, uma comunidade islâmica, não percebo o fato. Não sei se é em função da presença anterior da Rússia na Síria, na Líbia, o que a Rússia fez na Líbia e na Síria, é que esse grupo agora vem aqui retalhar. Por favor, mantenha-te aqui no canal, subscreva, porque eu voltarei aqui tão logo tenha informações frescas sobre este terrível episódio. Estamos juntos, faz o like, subscreva. Até o próximo vídeo, família.